Nós temos o privilégio de estarmos reunidos aqui com esse propósito de poder receber mais da parte de Deus, entender mais a vontade dele para as nossas vidas. E hoje, como falei, quero falar sobre comunhão com Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Nós estamos fazendo essa leitura diária, dos 3 capítulos. E Ezequiel no capítulo 3. Se você quiser acompanhar conosco aí também. Ezequiel está depois de Jeremias. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Ezequiel 3, 22. A mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença, por tua fidelidade, te agradecemos pela tua palavra. Abençoa esse momento, fala aos nossos corações, perdoa, Senhor, os nossos pecados, livra-nos de todo mal e nos ajuda a cada dia a entender cada vez mais a tua vontade, a entender cada vez mais que o Senhor quer estar em comunhão conosco em todo o tempo. Nós te agradecemos por esse momento, abençoa cada um que está entrando, cada um que vai ouvir essa palavra depois também, e que o teu nome, Deus, seja mais uma vez glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre esse tema, comunhão com Deus. Eu sei que se a gente pega a Bíblia, tem muitos textos falando sobre isso, mas tem um que gosto muito, que é o Salmo, que diz que na comunhão Deus ordena a bênção. E quando a gente está em comunhão, principalmente com Deus, com certeza a nossa vida é diferente. E a gente pega ao longo da Bíblia, a gente vê desde Adão e Eva, no princípio, ali no Jardim do Éden, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha para ter comunhão com Adão e Eva. Que a vontade de Deus é que nós estejamos juntos a Ele, falando com Ele, orando, andando de acordo com a vontade dEle, pedindo a direção, realmente vivendo e andando em comunhão com Deus. E a gente vê isso já no primeiro livro da Bíblia, que é no livro de Gênesis. Depois também vai falar sobre Abraão. Deus chama diversas vezes, quando você vai ver em Gênesis a história de Abraão, a partir de Gênesis 12, Deus diz assim: Abraão, vem para fora, vem aqui, eu e você, que eu quero te contar algumas coisas. Eu quero te mostrar o que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida. Tá vendo a areia da praia? Tá vendo essas estrelas no céu? Eu quero te honrar, eu quero te abençoar, eu quero estar em comunhão com você, eu quero que você me sirva, que você ande de acordo com a minha vontade, quero que você seja fiel onde eu te levar e você faça a diferença. E aí ele faz essa promessa a Abraão, chama Abraão para andar na presença dele, para ser perfeito, para andar de acordo com a vontade dele. E a gente lendo, você vê toda a história ali, tudo aquilo que aconteceu em Gênesis. E hoje nós estamos aqui, somos descendência de Abraão, de tudo aquilo que Deus fez através da comunhão de um homem com Deus, que decidiu andar realmente no centro da vontade de Deus. Depois, mais à frente, a gente vai ver Deus falando para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que a terra que você está é uma terra santa. Vem aqui que a gente vai conversar, vem cá que eu tenho um projeto para fazer e eu quero te usar para você ser bênção naquilo que você vai fazer. Tem umas pessoas que estão clamando, que estão querendo estar em comunhão comigo e que estão cativas, estão presas no Egito, e eu vou usar a sua vida para libertar. E aí Moisés começa a ter aquela experiência sensacional com Deus a partir de Êxodo no capítulo 3, quando ele vê a sarça ardente, e ele se aproxima ali, Deus começa a falar com ele. Então você vê essa comunhão com Deus desde o início da história, com muitos homens e mulheres de Deus que tiveram esse privilégio, e hoje nós temos esse privilégio de também andar com Deus. Mais à frente a gente vai ver Samuel, ele estava lá deitado com Eli dormindo no quarto dele, Samuel no quarto dele, e Deus chama Samuel não entende muito bem a princípio, fala com Eli também não entende, manda ele dormir de volta. E aí a terceira vez ele fala: se te chamar de novo, se a voz te chamar de novo, você fala que o teu servo ouve. Quando Samuel ouve a terceira vez, Deus chama Samuel e Samuel diz: fala que o teu servo ouve. E Deus chama Samuel, começa a conversar com Samuel, a mostrar um projeto, falar: a partir de agora eu vou cumprir aquilo que eu prometi acerca de Israel, eu vou usar a sua vida. Então ele começa a mostrar realmente a vida
que tinha preparado para Samuel, mas não simplesmente para usá-lo, mas para andar em comunhão com ele, porque a partir do momento que a gente se dispõe a servir a Deus onde a gente está e naquilo que a gente faz, o nome dele é glorificado através das nossas vidas, e nós temos essa comunhão diária com ele em todo o tempo. Começamos a ter experiências com ele no trabalho, em casa, na rua, na sua cidade, em outro país, porque não é mais o local, é a presença de Deus que começa a fazer diferença nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então a gente vê ao longo da história muitos e muitos sendo se aproximando mais de Deus para viver em comunhão com ele, para desfrutar dessa presença tão maravilhosa dele. E a gente vai ver aqui nesse texto que a gente acabou de ler, em Ezequiel, no capítulo 3, que a gente viu o versículo 22, né? Mas se você pega Ezequiel capítulo 1, já começa contando da visão que ele teve com Deus. O Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E aí Deus começa a falar com ele, começa a mostrar para ele aquilo que ele estava projetando para aquele povo. Só que Ezequiel começa a ter essa experiência real com Deus, não simplesmente de ser usado por Deus para abençoar outras pessoas, mas de desfrutar dessa comunhão. Porque imagina Deus chegar para você hoje e falar, citar o seu nome e falar assim: eu quero te usar, eu quero te dar visões, eu quero te dar sonhos, eu quero te dar palavras para que você seja bênção na vida de outros, porque tem muita gente exilada, presa, muita gente aparentemente pensando que está liberta, que está vivendo em liberdade nesse mundo, mas estão presos ao pecado, ao vício, tudo aquilo que afasta de Deus. Então Deus, quando ele chamou Ezequiel, foi com esse propósito também, de falar com ele. O capítulo 2 começa falando assim: esta voz, Ezequiel capítulo 2, o versículo 1, esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então Deus dá essa experiência mais uma vez para Ezequiel. Diversas vezes ele chama Ezequiel para falar com ele, para mostrar visões, para mostrar aquilo que ele estava programando, projetando para o povo. E aí quando chega nesse capítulo 3 que a gente viu aqui, o capítulo 3, o versículo 4 diz assim: Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. E aqui Deus começa a falar: eu vou te enviar um povo de língua estranha, um povo de casa rebelde, tem uns que não vão querer ouvir, tem uns que têm o coração duro, obstinado, mas eu quero que você fale, eu quero que você mostre a verdade. E enquanto isso a gente vai vivendo essa comunhão gostosa, você vivendo comigo na minha presença, e eu te mostrando o que eu quero para esse povo e para a sua vida também. E Ezequiel começa a ter experiências com Deus. Quando a gente chega no versículo 15, aqui ele obedece, né, a direção que Deus deu para ele, mas em Ezequiel no capítulo 3, versículo 14, diz assim: então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Versículo 15, então fui até o Abibe, aos do exílio que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Aqui Deus mandou ele se levantar e ir para esse lugar chamado Tel Abibe, que quer dizer um lugar na Babilônia onde moravam os judeus que eram levados cativos, que ficavam no cativeiro. Então Deus chama Ezequiel para ir nesse local, e ele começa a morar com eles ali. Ele começa a ficar atônito, a ver todos eles sofrendo, porque tinham sido tirados, né, transportados para a Babilônia como escravos, como cativos. E aqui ele fala assim: eu fiquei atônito durante 7 dias. Porém, quando começa o versículo 16, diz assim: fim dos 7 dias, após os 7 dias, o Senhor de novo falou com ele. E aí esse texto que a gente viu, que foi o primeiro, versículo 22, diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim. Ezequiel 3, 22. A mão do Senhor veio sobre mim e me disse: levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Esse texto aqui, a gente vê que ele está aqui nesse local chamado Tel Abibe, que é o lugar onde os judeus estão presos, são cativos, né, estão no cativeiro. E aí Deus fala assim: levanta que eu vou falar contigo.
vai para o vale. E aí ele levanta, vai para o vale, ou seja, aquele tempo de comunhão, aquele tempo de você e Deus. Porque a gente está na igreja, todos juntos, é muito bom, é muito maravilhoso, principalmente quando é um culto de ceia, depois da ceia, quando tem aquele louvor, e seja em outro culto também, é muito bom a gente estar em comunhão. A Bíblia nos instrui a isso, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é bom que deixem a congregação como é costume de alguns, só que Deus também quer isso. O nosso dia a dia, na nossa casa, no trabalho, no a sós com Deus, porque isso é o que vai fazer diferença nas nossas vidas. Não adianta a gente a gente simplesmente ir à igreja para rever amigos, para rever pessoas, mas quando você vai com esse intuito de servir a Deus, e como a gente vê aqui no caso dele, ele já tinha essa experiência com Deus, já tinha essa comunhão com Deus antes de chegar à igreja, então já era algo natural. E aí a gente vê que Deus fala para ele assim, vai para o vale que eu vou falar com você. É como se ele falasse em Mateus 6, versículo 6, entra no seu quarto, fecha a porta e eu vou falar com você. Procura um lugar de intimidade comigo, de viver em comunhão comigo, esquece as demais coisas. O pastor citava recentemente, creio que no domingo, falando sobre Daniel, que governava tantas províncias, mas ele orava 3 vezes por dia. Ele não abria mão da comunhão dele com Deus. E aqui a gente vê Deus falando para Ezequiel, levanta e vai para o vale que eu vou falar contigo. E no versículo 23, Ezequiel diz, levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí com o rosto em terra. Aqui ele começa a ter essa experiência maravilhosa com Deus. A mesma que Moisés viu quando viu a sarça ardente, a mesma que Moisés teve quando viu a sarça ardente. Moisés fala, que maravilha é essa que não se queima essa sarça? Eu vou entrar lá, eu quero ver. E aí Deus fala assim, tira as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. E aqui Ezequiel, quando ele levanta, ele vai buscar Deus face a face, só ele e Deus, no íntimo, na intimidade aqui. Deus fala, ele fala assim, eu vi ali como a glória que eu vira junto ao rio Quebar. Então ele começa a sentir aquela presença de Deus que você já sentiu, que eu já senti, e que não é simplesmente um sentimento passageiro, mas é algo que vive dentro de nós, porque a Bíblia diz que o Espírito habita dentro de nós e do nosso interior fluirão rios de água viva. Então é maravilhoso ver que Deus quis usar a vida de Ezequiel, de todos esses homens aqui, pessoas que citei aqui que estão na palavra, e muitas outras pessoas, mulheres, crianças, como foi o caso de Samuel, mesmo novo, que Deus quer que eles vivam em comunhão com Ele. Porém, a presença de Deus é algo maravilhoso. E a gente vê isso porque quando Jesus chega para Pedro ali no capítulo 5 de Lucas, deixa eu abrir aqui para a gente ver, Lucas capítulo 5, quando Jesus chega para Pedro, que vai falar sobre a pesca maravilhosa, a Bíblia diz que os discípulos já estavam ali lavando as redes. Entretanto, o versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia, Lucas 5:2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então eles estavam lavando as redes que não tinham dado nada certo para eles. E aí, após esse encontro com Jesus, após essa comunhão, após passar um tempo com Jesus, e a experiência que eles tiveram de lançar a rede, o versículo 5 diz assim, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí ele obedece, começa a pegar tantos peixes que não conseguem levantar direito a rede, O versículo 7 diz assim, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundaram de tanto peixe que pegaram. Só que o interessante de tudo isso é ver que eles estavam lavando a rede, já estavam praticamente desanimados, como se o amor por Jesus, pela palavra, tivesse esfriado, como é o caso que às vezes a gente ouve pessoas falarem, não tem aquele amor, aquela paixão, aquela comunhão com Deus não é a mesma.
E aqui a gente vê que eles já estavam meio assim, não está dando nada certo, está tudo errado, e a gente não pesca, e a gente tenta uma vez, duas e três e nada dá certo. E aí depois mostra que na comunhão com Jesus, eles andando junto com Jesus, os peixes foram consequências naturais, os peixes apareceram, os mesmos peixes que tinham sumido antes, do nada apareceram, do nada, e a gente sabe que não foi do nada, foi Jesus, foi um milagre, né? Mas o interessante é ver que no versículo 11, Lucas 5,11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Ou seja, o principal não era mais os peixes, era a presença, era andar com Jesus. Andar com Jesus é muito maravilhoso, é algo acima não tem explicação. E essa comunhão com Deus, a gente não deve deixar nunca. Então não posso, no caso de Pedro aqui, esses peixes, a gente tem que deixar tudo e servir. Eu falei, não, você pode, eu posso, mas o principal tem que ser a comunhão com Deus. Porque a gente vê que para Deus fazer um milagre não precisa muito. É o tempo dele perfeito nas nossas vidas. Os discípulos deixaram de lavar as redes e começaram a contar peixes. Legal, né? Eu ouvi hoje essa. Deixou de lavar a rede para começar a contar peixe. Falei, o cara estava passando uma prova, mas aí por causa da comunhão com Jesus, porque decidiu dar o barco, porque decidiu dar o coração, porque decidiu dar a vida nas mãos de Deus, a vida deles foram transformados, e ao invés de ficar lavando rede, eles foram contar os peixes. Quase que afundaram, inclusive abençoou muitas outras pessoas que vieram outros barcos para ajudá-los, como a gente leu. Porém, a gente vê que não era o principal. Depois de tudo isso, eles falam assim, hoje eu entendi. Estar com Jesus, estar em comunhão com a palavra dele é muito, muito, muito acima de qualquer outra coisa desse mundo. Então é uma breve palavra, uma breve meditação, lendo sobre esses 3 capítulos, sobre esse tema, sobre Ezequiel, a gente vê que ele obedeceu, ele se levantou e Deus começou a tratar com ele, a mostrar o que queria para a vida dele, através da vida dele. E a gente vê que a comunhão com Deus é o principal, porque todas as demais coisas vão passar, mas a palavra de Deus, a presença dele permanece para sempre. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor, te louvamos porque a comunhão contigo, estar em tua presença é muito maravilhoso, Deus. Não queremos nunca, em momento algum, deixar de te servir, deixar de fazer a tua vontade, porque o Senhor sabe, Deus, e o Senhor tem esse desejo maravilhoso de estar em comunhão conosco, e o Senhor sabe que o desejo do nosso coração também é esse, Deus. Nos ajuda a cada dia, abençoa cada vida que está ouvindo aqui, para que possa, Deus, em nome de Jesus, priorizar a tua vontade. Sei que tem os afazeres, tem o trabalho, tem a correria do dia a dia, mas que possam ter um tempo a sós contigo, que possam buscar a tua presença, que possam ter experiências sensacionais contigo, porque é isso que o Senhor nos mostra através da tua palavra diariamente, Deus. Obrigado por tua presença, obrigado por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, se Deus falou no seu coração, escreve aí: quero aumentar a minha comunhão com Deus, e começa a buscar mais a presença de Deus. Aumenta a crença, busca, viva realmente no centro da vontade dele, porque ele tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Eu quero orar agora com você que de repente está a primeira vez aí e nunca fez uma oração entregando essa vida nas mãos de Deus, entregando a sua vida nas mãos de Deus e pedindo realmente para viver em comunhão com Ele. E eu quero orar nesse momento, eu vou emprestar as minhas palavras, se você quiser, onde você estiver, independente se está no carro, se está no hospital, se está em casa, se você quer orar comigo nesse momento, entregando o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus, repete uma oração comigo assim: Senhor Jesus, eu quero estar no centro da Tua vontade. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a viver de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se você fez essa oração, se você repetiu, escreve aí: eu orei, e a gente vai estar entrando em contato depois para continuar te instruindo acerca da palavra de Deus, para que você possa viver em comunhão com Deus a cada dia. Amém?